Liturgia do dia 13 de outubro de 2022, quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Início da Carta de São Paulo aos Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. Ele nos predestinou para sermos os seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue, nós somos libertados. Nele, as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo o que está nos céus e tudo o que está sobre a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 97. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações, perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações, perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações, perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações, perante as nações.
Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações, perante as nações. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armaram ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto da carta aos Efésios da liturgia de hoje trata-se provavelmente de uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia por Paulo, durante o seu primeiro cativeiro em Roma, ou por um seu discípulo. O autor propõe a visão da história, humana e cósmica, como história de salvação, como realização de um grandioso projeto de amor do Pai, realizado no Filho Jesus. Por ele todos os homens e toda a criação são redimidos. Esse projeto é impulsionado pela força irresistível da ressurreição, que, vencido o pecado e a morte, gera a nova humanidade, a Igreja. Esta, aprendendo a reconciliar todas as divisões, vai crescendo progressivamente como único e harmônico corpo, cuja cabeça é Cristo. Depois da saudação inicial, o autor irrompe no hino de louvor e bênção a Deus Pai, que nos deu abundantemente todos os bens. Começa por contemplar a bondade de Deus, que desde sempre quis tornar as criaturas participantes da sua vida divina. Depois, canta a sua misericórdia, que, não se deixando vencer pelo pecado, restabeleceu o homem na condição de filho, graças ao sangue de Cristo Redentor. Esta redenção realiza-se ao longo da história. Deus, Criador, ama a multiplicidade da criação, mas, sendo comunhão de amor, também ama a unidade. Esta sua vontade é atuada em Cristo, que restaura nos homens a semelhança divina. No texto do Evangelho, Jesus, com um certo tom de ironia, desmascara a falsidade dos doutores da lei. Dizem venerar os profetas, mas não acolhem os apelos de Deus,
tal como os seus pais. Por isso não são melhores do que eles. Os profetas foram recusados e mortos porque eram incômodos. O mesmo sucede agora com Jesus. Palavra definitiva do Pai. Os sábios, construindo sepulcros aos profetas, tornam-se cúmplices daqueles que os mataram, porque não acolhem as suas mensagens. O Calvário irá confirmar esta análise de Jesus, apoiada pela sentença de juízo profético, que lê a história de Israel como uma história de obstinação, que foi produzindo vítimas desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Notemos como a culpa evocada se limita ao Antigo Testamento. Lucas parece dar a entender que Deus não pedirá contas do sangue de seu filho. De fato, Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Todavia serão pedidas contas do sangue de todos os profetas a esta geração, porque quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Jesus verbera fortemente a arrogância intelectual e religiosa dos doutores da lei, que, embora dispondo dos instrumentos necessários, não seguem nem reconhecem o caminho que leva a Deus, indicado pela lei e pelos profetas. Pior ainda, tornaram-no inacessível ao povo, retirando aos preceitos e normas o seu verdadeiro significado. Enquanto nas outras cartas Paulo tem nuances polêmicas, fortes e até violentas para com os adversários da fé e contra as heresias que começam a despontar na igreja, na carta aos Efésios, que hoje começamos a escutar, revela uma serenidade e um entusiasmo que não são perturbados por qualquer polêmica. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos altos céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Foi assim que Ele nos escolheu em Cristo, predestinou-nos para sermos adotados como seus filhos. Derramou sobre nós a sua graça, com toda a sabedoria e inteligência. Manifestou-nos o mistério da sua vontade. O apóstolo está cheio de admiração pela generosidade de Deus, pelo esplendor da sua graça, pela sua imperscrutável riqueza, mas admira sobretudo a Deus como fonte de unidade. A carta aos Efésios é a carta da unidade do povo de Deus, unidade formada pela união do povo hebreu e dos pagãos na única Igreja de Deus. É este o grande mistério que Paulo admira. Hebreus e pagãos são chamados a ser herdeiros da mesma promessa. Este mistério, que não fora revelado às gerações passadas, é agora revelado pelo Espírito. Daí o espanto de Paulo. Parecia que Deus se limitava a pensar e a cuidar de um só povo, o povo hebreu. Agora, fica-se a saber que Deus escolhera este povo em vista da salvação de todos os povos. O plano de Deus não é limitado, mas estende-se a todos os homens. A generosidade de Deus é ilimitada. Esta revelação provocou uma espécie de ciúmes nos hebreus, que se fecharam nos seus privilégios, mas a sua recusa assinalou a reconciliação do mundo. Jesus, como lemos no Evangelho, convidou insistentemente o seu povo a ser generoso para com Deus, a aceitar que os seus privilégios sejam partilhados por outros, a alegrar-se pela conversão dos pecadores, a não ficar triste como o irmão mais velho quando o pai faz festa pelo regresso do filho pródigo. Deus quer-nos de coração aberto para acolher todos aqueles que a sua generosidade acolhe. É o que faz Paulo. Não tem inveja dos seus compatriotas.
e alegra-se com a chamada dos pagãos, a fé e a herança. Para ele é uma enorme graça poder anunciar a todos os povos as insondáveis riquezas de Cristo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Concedei-nos, ó Senhor, conhecer profundamente o mistério da salvação, para que sem temor e livres dos inimigos, vos sirvamos na justiça e santidade todos os dias da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.